Boa noite a todos, boa noite a todos os patriotas, boa noite a você que está nos vendo hoje nessa noite fria de São Paulo aqui. Acho que não sei se está em outros lugares do Brasil, mas o Nordeste, o Sul, acho que está bem frio aí, tá bem diferente. Satisfação hoje da gente receber um amigo, realmente uma pessoa que a gente tem uma admiração, que a gente tem muito respeito, uma pessoa que é um batalhador e que eu pude conhecer há mais ou menos uns 5 anos atrás, acho que foi 2016, né, que a gente se conheceu. E de lá para cá, né, a gente tem sempre conversado, batido um papo. Fiquei muito feliz, né, na época que a gente era candidato a deputado estadual. Fiquei muito feliz, fiz questão de ligar, dizendo da minha satisfação em ter um amigo, uma pessoa que a gente poderia confiar. E eu posso dizer para todos vocês, é um dos deputados que eu tenho orgulho de dizer que a gente tem na Assembleia Legislativa, porque vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? Faz diferença na Assembleia Legislativa do nosso estado de São Paulo. Tenho aí a honra de receber o nosso deputado estadual, Gil Diniz. Como vai, deputado? Poxa, tá frio, hein? Hoje tá frio. Mas, Jair, obrigado pelo convite aí, obrigado pelas palavras. Realmente, né? 5, 6 anos ali, logo no início do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a gente ia falar um pouquinho mais sobre isso. Então, agradeço aí essa consideração, essa amizade. Em 2018, nós fomos candidatos, ali, o senhor me ajudou muito aí na região de Campinas, mesmo sendo candidato, né, foi essa construção, né, esse grupo político que chegou ao poder. Então, sou muito grato aí ao senhor, a todo o pessoal de Campinas. Campinas que eu tive uma excelente votação, não só Campinas, toda a região também, uma excelente votação. Então, sempre à disposição aqui para bater esse papo, né, com os nossos amigos, esclarecer um pouco do nosso trabalho, da atividade parlamentar aqui na Assembleia, e dessa a política que nós estamos vendo no estado de São Paulo e no Brasil. Então, agradeço aqui a oportunidade e espero aí que o pessoal que nos acompanha aí possam se informar um pouquinho mais, ter um pouquinho dessa nossa visão aqui na Lesp. É isso aí. Para quem não conhece o deputado Gil Diniz, ele é essa pessoa simples que vocês estão vendo. Se vocês forem lá, quiserem conversar com ele, vocês vão ver que ele é realmente uma pessoa humilde, né, uma pessoa muito transparente, muito direta, e não vai ter dificuldade nenhuma. Você pode achar numa manifestação, pode achar lá na Assembleia, né, pode achar, né, no dia a dia aí, na Zona Leste, né, onde ainda ele reside. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui do nosso deputado. Rapidamente, só para que vocês o conheçam, né, eu vou perguntar um pouco da vida dele, mas ele nasceu em 1986, já estou entregando para quem quiser faz as contas aí de idade, sem frescura de idade, né, deputado? Esse negócio aí não pega, não. É, ele nasceu na Zona Leste, né, começou a trabalhar com 12 anos, né, eu comecei a trabalhar com 16, deputado, comecei tarde, mas começou a trabalhar com 12 anos, né, trabalhou em várias funções aqui, desde entregador de leite na Zona Leste, em alguns bairros aí da Zona Leste, trabalhou de vigilante, trabalhou como soldado da Polícia Militar, numa função de temporário, né, que a gente tinha. Um orgulho, presto continência a ele por conta dessa missão que exerceu junto com a gente aí. Depois disso, né, também pôde ser professor em escola pública, fez curso no Senai, né, teve aí, né, cursou o curso de História na Uniesp, né, devia ter um monte de esquerdista lá, né, mas Demais, demais. um bando de xarope, né, falando um monte de besteira aí. E eu vou deixar pro deputado falar um pouquinho. Deputado, fala um pouquinho da sua infância, um pouco da sua vida, onde estudou, né? Falou um pouquinho da Zona Leste, né? Na verdade, Major, eu cresci, né? Eu cresci na zona leste de São Paulo, ali na região do Aricanduva, São Mateus, né? Mas eu nasci numa cidade do interior de Pernambuco chamada Serra Talhada. Ah, sim. Até marcado, né? Que é justamente a cidade que o Lampião nasceu. Até é uma região marcada pela violência, pelo o banditismo, né? O banditismo que a esquerda gosta de louvar. Então chegou um momento ali na 86, como o senhor falou, chegou um momento que meus pais decidiram sair daquela região de extrema pobreza. Hoje melhorou muito, né? Sim. Mas de extrema pobreza, de uma violência muito grande, e vir tentar a vida na cidade de São Paulo. Então, meu pai veio primeiro, conseguiu alugar uma casinha, né, ali na zona leste de São Paulo,
Aí, logo em seguida, chamou a minha mãe, é aquela história, muitos aqui devem conhecer. Pegamos aquele Itapemirim Viagens, eram 2 lugares para 3 pessoas, eu, minha mãe e meu irmão, matamos frango para comer de farofa ali na estrada, e 3 dias depois, a gente chega aqui na rodoviária do Tietê, né? Aquela cidade enorme, aqueles arranha-céus, esses arranha-céus aqui de São Paulo. Então, imagina, para uma criança ali de 9, né? 9 para 10 anos, sai de uma cidade que mal tinha um semáforo Sim. para chegar numa metrópole como São Paulo. Então, foi um desafio, né, para minha família, para os meus pais. Minha mãe, meu pai trabalhando de porteiro, minha mãe trabalhando de diarista, né? Até pouco tempo atrás ela trabalhava de diarista, hoje ela trabalha com uma dessas patroas dela, que ela entrou há anos, hoje ela cuida dessa patroa. A dona Nena não quis parar de trabalhar muito, embora já possa, né? Justamente por essa oportunidade que a gente teve aqui no parlamento, mas cresci na Zona Leste e desde cedo aprendi esse valor do trabalho. Então, com 11 para 12 anos, ali já comecei a acordar de madrugada e entregar leite, né? Nas mais diversas regiões aqui na cidade de São Paulo. A gente ia ali na região não é do Brás, né? Do Pari, onde Sim. tinha a Leco, a Vigor, carregava uma perua lotada de leite e ia para a freguesia ali entregar esse material. Fui, né? Fiz 18 anos, fui dispensado do serviço militar. Já numa semana depois, já entrei como operador de telemarketing na Atento Brasil, fazia cobrança para o Unibanco. Saí Sim. de lá, fui ser porteiro na empresa que meu pai trabalhava também, né? Consegui uma vaga lá. É interessante, Major, que o dono da empresa, né, que meu pai trabalhava, que inclusive minha mãe trabalhou como diarista na casa dele, ele que me deu o emprego e ele cedeu o alojamento da empresa que nós trabalhávamos para minha família morar. Então, foi a primeira vez que nós Pô, saímos do aluguel aqui em São Paulo para morar no alojamento da empresa, né? da empresa. Fizemos uma reforma. Então, assim, para essa galera que gosta de falar de luta de classe, patrão contra empregado e tudo mais, graças a pessoas como o seu Albino, né? O filho dele, o Dr. Jorge, que nós tivemos várias oportunidades, várias possibilidades. Depois trabalhei como vigilante, trabalhei como soldado PM temporário, né, no SAV 13, trabalhei na Escola Superior de Sargentos, antigo Cefap, ali na Marginal. Trabalhei como carteiro, fiz aquela provinha para o Correios, né? Fui carteiro pedestre, trabalhei por quase 5 anos. Tem aqui a foto aqui com o presidente. Foi um Sim. dia que eu conheci, eu estava vestido de carteiro, inclusive, e a gente registrou aquele momento. E depois, em 2014, acabei conhecendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, então candidato, né? Ele entregava panfletos num semáforo Sim. e atravessei a avenida, fui lá, cumprimentei, acabamos fazendo amizade. E quando ele foi eleito deputado federal no seu primeiro mandato, ele me convidou para trabalhar com ele. Pedi exoneração no Correio e fui trabalhar de assessor parlamentar, cargo que eu me orgulho muito, né? Com o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, se a gente for ver essa trajetória, é mais ou menos uma trajetória. O senhor citou também a questão de trabalhar na educação em São Paulo. Fui professor, aquele professor categoria O, é um professor contratado. Como aluno de último ano, eu podia fazer esse contrato com a Secretaria de Educação. Então, o professor faltava, eu ia para o lugar dele. Sim. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Mas o que o senhor falou, na faculdade de História, até mesmo ali na docência, o nível de esquerdismo ali é assustador. Impressionante. O pessoal tomou conta aí dessas cátedras aí e a gente está tentando fazer esse trabalho, né, justamente de formiguinha, para retomar esse espaço que eles conquistaram. Exatamente, mas que legal. Eu falo que eu gosto sempre dessa história, porque a gente vê hoje o deputado e fala, pô, deputado, acho que ele deu sorte. Não, é trabalho, meu amigo. Ninguém deu sorte, não. Começou a trabalhar com 12 anos, entregou leite, trabalhou de vigilante, trabalhou na polícia, né? Foi carteiro, muito trabalho.
né? E não teve também mimimi, né? Não teve aquela situação ali, ai, minha vida, ai, porque eu sou desfavorecido, ai, porque minha família, porque isso. Não, o exemplo do seu pai, né? Da sua mãe, né? Na Zona Leste, onde nós moramos, né, por muito tempo, eu falo Zona Leste, eu moro assim, é uma favela. Eu morei assim, favelado, né? O pessoal gosta de falar comunidade. Eu falo, olha, se você trocar o termo, não muda nada a realidade das pessoas que moram na favela. Não é porque Sim. você troca por comunidade que vai chegar lá o esgoto, por exemplo, e tudo mais. E muita gente me questiona, Major, sobre isso. É, a gente teve várias oportunidades, eu e meu irmão, né? Nós somos dois ali, filho da dona Nena e do seu Gilson. Aquela oportunidade que o crime fornece para aquela molecada mais carente ali, de ser cooptado mesmo e tudo mais. Só que nós tivemos uma família que nos deu esse suporte dentro de toda a limitação. Nós sempre professamos uma fé, eu sou católico, né? Nós sempre fomos ali Amém. na igreja nos finais de semana, na missa tal, então tivemos essa formação. Eu fui membro do movimento escoteiro, participei do escotismo por muito tempo. Então, mesmo, né, com toda a limitação, mesmo vendo aquela extrema pobreza, toda a limitação que o cidadão comum tem no dia a dia, nós escolhemos o caminho do trabalho, o caminho do mérito, o caminho Sim. de acordar cedo e dormir tarde, sentar o bumbum na cadeira, estudar. E, assim, infelizmente, alguns amigos meus, como aposto que o senhor tem também, escolheram o caminho mais Infelizmente. fácil, o caminho Uhum. mais rápido. Então, assim, são escolhas que nós fazemos na nossa vida e essas escolhas vão refletir lá na frente. Graças a Deus, né? Essas minhas escolhas me trouxeram até aqui, mas realmente não caiu do céu. Foi uma construção, foi um trabalho diário, de acordar cedo, dormir tarde, me empenhar, e graças a Deus, aí em 2018, o presidente, né, junto com o Eduardo Bolsonaro, me deram essa oportunidade de sair candidato junto ali com eles, e eu acabei sendo prestigiado com o voto do povo de São Paulo, que eu nem esperava, não tinha noção, não tinha ideia que ia ter essa repercussão. Então, o que eu tento fazer aqui na Assembleia de São Paulo, todo santo dia, inclusive hoje, né, nós conversávamos. Hoje é o primeiro Sim. dia de recesso, mas a gente está aqui na Assembleia atendendo aqui munícipe aqui da cidade, atendendo as demandas de várias cidades da região, porque a gente quer trabalhar e representar esse povo, né, que confiou esse voto em nós aqui. É exatamente isso. Lembrando que tem esse período agora, não vai ter as sessões, né, em plenário, né, as comissões, mas a vida do deputado continua, a vida do vereador aqui também em Campinas continua. Também é muito legal lembrar que, como eu disse, nada caiu do céu, mas tudo foi um grande trabalho e que foi abençoado por Deus. Porque a gente pode, eu posso falar sobre isso, né? Eu conheci, para quem, eu já falei sobre isso, mas vou falar mais uma vez. Eu conheci o deputado como assessor do deputado, na época, né, deputado federal, ainda, né, no segundo mandato aí, mas o nosso deputado Eduardo Bolsonaro. E o assessor Gil Diniz, ele é a mesma pessoa, ele não mudou. Continua a mesma pessoa humilde, mesmo cara, gente boa, né, um cara bacana de conversar, que, né, não tem frescura, né? E isso é muito legal, né? Não subiu a cabeça, ele não se tornou assim uma pessoa arrogante, que eu já vi algumas pessoas que acontecem isso, né? A pessoa acha que é a última bolacha do pacote, muito pelo contrário. O deputado tem muito pé no chão e é merecedor de tudo que está acontecendo na vida dele. Que Deus abençoe muito, viu, deputado? Que o senhor tem aí anos e anos defendendo a nossa sociedade aí, seja no mandato aí no legislativo ou de repente no mandato no executivo. Quem sabe Deus abençoa de alguma outra maneira, né, e dá uma missão um pouco maior aí para o futuro. Deputado, eu queria. Pode falar, deputado, por favor. Eu agradeço, Major, as palavras. Assim, aqui na Assembleia, todos os dias é um aprendizado, né? A gente tem aprendido muito aqui, 2 anos e meio aqui no mandato. Então, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Nunca teve um curso de deputado estadual, não tem um curso de regimento interno da Assembleia para fazer. Então, Sim. justamente ter reconhecer, né, a nossa limitação
e fazer esse trabalho mesmo, chamar quem entende, chamar quem conhece. O meu mandato é voltado à questão da segurança pública, né? Os nossos policiais militares, eu tive essa experiência como temporário de estar mais próximo, mas os agentes penitenciários, os policiais civis, que na verdade, sendo prestigiados, esse serviço melhorando vai chegar lá na ponta, vai chegar lá no cidadão. Então manter o pé no chão, saber lembrar de onde nós viemos, né? E justamente trabalhar por essa população aqui do estado de São Paulo, principalmente para aquele povo mais sofrido, né? Que confia no nosso trabalho aqui. Então agradeço as palavras aí, Major. Exatamente. Me fala o seguinte, tira uma curiosidade aí que de muita gente. Da onde vem o apelido aí, Carteiro Reaça? Como é que foi que ganhou esse apelido aí? Então, eu fui carteiro, né? Como eu falei, tem ali a imagem Sim. do presidente. E no Correios, o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu notei logo de início que tinham vários carteiros que entendiam do Correios, entendia de toda a rotina do Correio, mas estava ali 20, 25, quase 30 anos, Major, e não saíram da categoria de carteiro. Eu falo, cara, mas você tinha que ser um gerente da unidade, você tinha que ser um gestor lá na administração, vocês são expert nisso aqui. Vocês vão morrer carteiro? Como isso aqui? Aí você olhava para a unidade, o supervisor da unidade era um peixe do cara do sindicato. Você olhava para o cargo de gerente geral do Correio em São Paulo, era um peixe do Partido dos Trabalhadores. Então não tinha ali aquela premiação pelo mérito, pelo trabalho daqueles funcionários. E eu sempre fui muito questionador. Então eu comecei a questionar muitas coisas na minha unidade. Obviamente, fazer oposição aos pelegos ali do sindicato, né? O sindicato em São Paulo ele é dominado pelo PCdoB. E o Correios, à época, era dominada pelo PT. Então, imagina só esses dois partidos, as raposas tomando conta da galinha dos ovos de ouro. E foi justamente no Correio que lá atrás saiu, né? Foi o início ali, o estopim do escândalo do mensalão. Então a galera começou a falar: oh, esse cara aqui ele é de direita, né? E tudo mais, aquela coisa, taxar. E alguns amigos meus, conservadores, falaram para mim: falaram, cara, por que você não posta, né, na sua rede social a sua rotina de trabalho na empresa? Porque assim, você é um funcionário público. E assim, eu tenho orgulho de falar isso até hoje sou um funcionário público. Eu era no Correio, como eu fui quando fui soldado temporário. Então, assim, eu sou um funcionário público que tento prestar o melhor serviço público possível. Não tento demonizar, né? Não coloco todo mundo na vala comum. Então, essa galera, eles fizeram uma página que tem até hoje, né? Que é a Carteiro Reaça, né? Reacionário, né? O Gil Diniz é reacionário. Aí eu brincava, eu sou reacionário. Eu reajo a tudo aquilo que não presta dentro do Correios. E tem a frase, é uma frase do Nelson Rodrigues. Então, outra frase dele que ele diz o seguinte: que só um cadáver não reage aos vermes que o corrompe. Então eu falava, ficou legal esse apelido aí. Mas o que a galera fez? Eles criaram a página, me adicionaram como administrador e saíram da página. Jogaram a bomba. Aí eu comecei a postar um pouco da minha rotina, né? Comecei a colocar algumas coisas ali do meu dia a dia. E esse apelido pegou, Carteiro Reaça, e acabou virando uma marca. Sim, uma marca. Como assessor. Então, assim, me orgulho muito, né, dessa minha trajetória de ter sido funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E uma coisa que a galera ficava pé da vida comigo, Major, que quando eu era carteiro, lá na empresa, no dia a dia, eu já defendia a privatização do Correios. Legal. Eu já falava, eu reunia lá meu grupo lá de carteiros e falava, brother, olha só, se vocês trabalham na periferia de São Paulo, carteiro que trabalha na periferia de São Paulo trabalha em qualquer lugar do país, porque se vocês notarem em Campinas deve ter a mesma coisa, aquelas ruas enormes onde a numeração é toda bagunçada, geralmente uma rua que começou numa invasão, que começou ali irregular ali aquele terreno, ou às vezes não. Então, assim, o número 1 é do lado do número 65.
numa rua de 50 metros, tem a casa número 2A, 2B e 2C. O carteiro na periferia, ele nem entrega mais pelo nome da rua e o número da casa. Ele entrega pelo nome da pessoa. Pelo nome. Na cabeça. E eu falava para ele, olha só, se nós quebrarmos o monopólio postal do Correios, e, por exemplo, se você quiser entregar uma carta, hoje você não pode, o Correio tem um monopólio postal. Você só pode mandar a carta pelo correio. O banco só pode mandar a fatura se for pelo correio. Eu falava, vocês já pensaram se a gente quebrar um monopólio postal e esses carteiros aqui da unidade, aqui de São Mateus, eles criarem uma cooperativa ou uma empresa mesmo, uma empresa de entrega de correspondência. Vocês vão lá no banco A, B, C, D e propõem um preço menor que o Correios oferece, vocês vão ganhar dinheiro pra cacete, vocês vão ficar ricos, meu. Vocês vão quebrar essa marra da empresa. E outra, como a empresa é muito grande, é gigante, eu acredito que ela serviu, a estatal serviu para o seu propósito quando foi criada até um certo limite, e hoje a gente pode privatizar a empresa sem nenhum prejuízo aos funcionários. Só que a pelegada do sindicato fica brava, esperneia, que absurdo, o carteiro vai ser prejudicado, o operador de triagem vai ser prejudicado. Mentira. Essas pessoas vão se libertar justamente desse uso político que essas pessoas fazem ali com elas. Então, também uma coisa que foi marcada ali, quando eu era carteiro, né, é que eu defendia publicamente a privatização da empresa, e antes mesmo de conhecer o Eduardo Bolsonaro, eu publiquei um texto, quem tiver curiosidade, joga aí no Google, Correios, privatize já. E eu explicava ali, dava alguns motivos do porquê que eu era favorável à privatização dos Correios. E esse texto, Major Jaime, foi rechaçado pelo diretor do Correios. O Correios fez uma nota respondendo o carteiro. O carteiro. Tomou uma proporção muito boa, e era esse o objetivo, né? Mas, o deputado, vamos para outra pergunta aqui, que muita gente quer saber também. Como é que é esse relacionamento, né? Como é que é esse trabalho, né, que já vem de alguns anos aí com a família Bolsonaro? Diretamente com o Eduardo, mas também com o nosso presidente. A gente pôde estar com ele, né? Eu também tive a última vez com o deputado aqui em Campinas, né, na SpaceX, onde estava o nosso presidente lá. Mas como é que é essa relação, né? Esse contato com a família? Olha, ele sempre, eu falo, Rogério, o bolsonarismo, né, está próximo do presidente Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. O bolsonarismo ele é uma escola de valores, não é um culto à personalidade. A família Bolsonaro, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, ele representa aqueles valores muito caros às nossas famílias, né? Aos nossos avós, aos nossos pais, aquilo que nos trouxe aqui. Então eu sou muito feliz e muito honrado, né, de gozar da amizade da família do presidente do Eduardo Bolsonaro, do Carlos, do Flávio. E é uma relação que eu digo aqui assim, de lealdade com eles, né? Não esperem, né? O pessoal às vezes dá uma esquerada ali na rede social, quer que eu fale mal, critique alguma coisa no presidente, e eu digo o seguinte: o que eu tenho para falar com o presidente eu trato diretamente com o presidente. Então a relação de amizade, de respeito e de lealdade que nós fomos construindo aqui durante esse tempo, né, que eu trabalho com eles, eu pude acompanhar de perto essa ascensão do presidente Bolsonaro. Como eu disse, eu os conheci no final, né, ali entre setembro e outubro de 2014, comecei a trabalhar com eles oficialmente em 2015, então eu vi essa ascensão. Trabalhando com o presidente, eu pude estar perto dele em várias viagens que ele fez pelo Brasil. Então, eu acompanhei ele no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, minha terra natal, na Paraíba, no Espírito Santo. Eu via e vejo hoje a maneira que ele trata as pessoas. Continua, Major Jaime, a mesma pessoa. Um cara que tem um coração enorme, um patriota, um cara idealista, que ele tem nesse trabalho dele como presidente uma missão.
é justamente essa missão de representar esses valores muito caros ao nosso povo. Então eu digo assim, toda vez que eu estou perto dele, eu tento muito mais ouvir do que falar, né? A gente fica naquela ânsia de falar, porque sempre é uma aula em algum sentido, uma aula de vida, uma aula política, uma aula, seja lá do que for. Porque o cara realmente é um predestinado, é um abençoado, e quando Sem nasceu lá, com dúvida. certeza, Deus pegou ele e falou aqui, ó, você tem uma missão muito Missão. grande e você vai estar a par aqui para cumprir. É, ele é realmente esse cara também humilde, né? Não mudou nada também como presidente. É uma crítica que ele recebe, né? E é exatamente essa diferença. Eu falo, deputado, que eu votei no nosso presidente para ele ser quem ele é desse jeito mesmo. Né? Isso que dá orgulho. Até tem uma passagem, né? Naquele dia que a gente se encontrou lá na SpaceX, eu fui, não, o pessoal começou a tirar foto ali no palanque, né? Um tira foto, tira foto. Pô, fomos aproximando um pouquinho, aproximei para tirar uma foto com ele. Ele falou, pô, mas você não é o Jaime? Alguém falou, Major Jaime, não sei o quê. Pô, mas você não é o Jaime 2016? Que ele fez uma ligação para mim, e na verdade era o Santini, né? Que era o candidato. Eu expliquei para ele e ele lembrou. Ele falou, pô, você é o Major Jaime que estava lá. E eu dei uma travada. Não deu para perceber, mas na hora que ele falou assim, eu dei uma travada. O Hércules foi lá tirar foto com ele lá e tudo mais, lá, vocês Foi, ali. E assim, foi. ele lembra, né? Ele acaba lembrando da Ex- fisionomia do nome. Ele faz Exato. questão de falar, né? Ele é bem. Ele faz questão, um cara muito decente, né? E a gente vê o dia a dia dele, tudo que ele tem feito é fantástico. Mas vamos falar de outra pergunta. O tempo vai passando aqui, já tem gente fazendo pergunta aqui. Eu vou só rapidamente aqui lembrar algumas pessoas, rapidinho aqui. O Douglas Carreteiro, né? A Sônia Aparecida trabalha com a gente, o Ortega, né? Aqui está o Paulo Sérgio Antunes, Josimar Rodrigues, né? Douglas também, Ronaldo Murbach, algumas pessoas que estão mandando joia, mandando boa noite aí também. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Agora já da questão da Lesp. Como é que está sendo o trabalho na Lesp? Eu tenho acompanhado, a gente vê, né, as dificuldades, mas eu queria que falasse um pouquinho do trabalho na Lesp e das alegrias e das frustrações que tem aí na nossa Assembleia Legislativa, né? Pode contar um pouquinho aí? É mais frustração, hein? Tem bastante, tem algumas. Da frustração, porque nós somos aqui uma minoria, né? Os conservadores aqui que ocuparam esses espaços, nós somos uma minoria e nós esperamos no próximo ano ampliar esse quadro, né? Não ampliar no sentido numérico em si, mas no sentido de qualidade também, que muita gente chegou aqui dizendo que era, né? A gente acabou vendo que não era. Aqui na Assembleia, a Assembleia de São Paulo, ela foi por muito tempo, eu acompanho a Assembleia há bastante tempo, mas eu digo que nós trouxemos luz ao que acontecia aqui na Assembleia, porque muita gente no Estado não sabia que existia Assembleia, não sabia do endereço da Assembleia e não sabia tanta coisa para prejudicar o cidadão lá na ponta que os parlamentares aqui faziam. Então, hoje, pelo menos nós conseguimos, via rede social, via esses nossos contatos aí dos mais diversos municípios, levar um pouco do trabalho da Assembleia e do trabalho, né, do serviço ou do desserviço do governador até a nossa população. Então eu fico muito feliz de estar aqui nesse mandato, de estar fazendo repercutir essas ações justamente por isso, porque muita gente não conhecia, Major Jaime, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E hoje já conhecem. Eu costumo dizer que se fechar a Assembleia aqui, ninguém vai sentir falta. Se mudar aqui o prédio para um museu aqui da Revolução de 32, tem um mausoléu aqui próximo, alguma coisa nesse sentido, o pessoal não vai sentir falta, porque o governo de São Paulo, o PSDB, de maneira específica, junto com o PT, eles dominam o Estado de São Paulo há quase 30 anos. Eles aparelharam tudo quanto é tipo de instituição aqui no Estado, desde do Ministério Público ao Tribunal de Contas do Estado. Nós vemos aqui a dificuldade que é na questão da segurança pública. Então, eles formaram uma base política
na base do conchavo, do acordo aqui. Então, toda matéria que o governador manda para cá é aprovada. Passa sem mínimo a discussão a gente até tenta fazer, mas o governador acaba aprovando. Olha hoje, dia 1º de julho, o que está acontecendo no nosso estado. O Artesp, é claro que via governo de São Paulo também, estão aumentando o valor do pedágio no estado de São Paulo. Olha, tempo de pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente está ali lutando para conseguir sobreviver. Aí vai ter aquele filho de Deus que vai falar: olha, mas eu não pego estrada, eu não tenho carro e tudo mais. Mas o cara não lembra que aquele alimento que vai chegar na Chega. do supermercado vem por um caminhão que vai pegar o pedágio e esse valor vai ser colocado ali no preço final do produto. Vai repassar. Vai ter esse repasse. Teve aqui a questão do projeto 529 no final do ano passado. Terrível, hein? Aumento de imposto, aumento de ICMS em plena a pandemia. Então a gente, pelo menos, né, por mais que nós percamos aqui os projetos, nós sabemos que a discussão já vem viciada, os deputados aqui da base do governo acabam votando por interesse político ali, não pelo interesse do cidadão que está lá na ponta, mas pelo menos essas ações nós conseguimos denunciar, nós conseguimos falar e conseguimos mostrar, e nisso aqui eu agradeço, aqui vários deputados, inclusive o Major Meca, né, que vem fazendo um excelente trabalho, representando a Polícia Militar aqui muito bem na Assembleia, mas infelizmente nós hoje ainda somos minoria, mas nós queremos mudar essa realidade aqui. Então, tem esse desafio, né, de conseguir derrotar o governador, e não derrotar por derrotar, não é derrotar para fazer o governo de refém e botar a faca no pescoço. É porque não tem como aceitar aumento de imposto num momento como esse. Sim. Não dá, é surreal. Governo federal reduzindo imposto e o governo estadual aumentando. Aí, no final das contas, a inflação aumenta e eles jogam na conta de quem? Do presidente da República. Exatamente. É triste isso, mas a gente está lutando aqui para mudar essa realidade, Major. Até dentro disso, né? Uma pergunta aqui também é referente ao governo Dória. Eu falo o seguinte, né? Eu vou falar minha impressão, né? Eu entrei na polícia, era o governo do Orestes Quercia, né? Quando eu entrei. Logo depois veio o Fleury, depois veio, né, o abençoado do Mário Covas, depois disso Alckmin, depois disso Serra, Alckmin de novo por um bom tempo, e aí chegou o calça apertada. Eu falo, deputado, que eu achei que a gente não tivesse governadores piores do que o Serra, do que o Alckmin, do que o Mário Covas. Mas o Dória, ele consegue ser pior que todos eles juntos. É um mau caráter, é um cara que tem algum problema, até eu digo de ordem psicológica, egocêntrico, demonstra ali uma falta de clareza, né, da realidade como um todo. Uma coisa assim que eu falo, como é que pôde, né, o povo de São Paulo, o povo da capital paulista, né, os paulistanos se deixarem enganar por isso, o povo do estado de São Paulo também se deixar enganar por isso. Tem uma outra coisa que alguns acabam esquecendo. Em 2018, ele perdeu na capital. Quem ganhou foi o França. E quem acabou elegendo, como sempre acontece, foi o interior paulista. O interior paulista que deu, né, essa oportunidade desse cidadão ser governador do estado. Então, eu pergunto, passa algumas impressões sobre esse governo do Dória e também sobre a questão de impeachment. Tem pessoas que perguntam, né? Se quiser deixar para o final, como é que está o pedido de impeachment, o que está acontecendo? A gente sabe, a base aí tem mais de 60, 70 deputados, né, que são da base dele, né? Mas eu queria, conta um pouquinho aí, como é que está essa situação toda, o que está acontecendo. O João Dória, Major Jaime, ele é uma fraude desde sempre, né? Ele é um expert em propaganda, em marketing, sempre trabalhou com isso, e ele sempre utilizou a política para fazer negócio. E agora o negócio dele é a política. E ele está se aproveitando muito disso. E em 2016, justamente, ele fez isso aqui na capital. Eu não carrego
esse peso na consciência. Em 2016, eu votei no Major Olímpio, né? Ele foi candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo, votei nele, e eu lembro que muitas pessoas me criticaram na época, que eu li o plano de governo do João Dória, e era totalmente esquerdista, era quase uma cópia do plano do Haddad, praticamente uma cópia do plano do Haddad. Então eu já comecei a fazer uma campanha, ainda que local, contra, né, o trabalho do então candidato a prefeito João Dória. Veio a eleição de 2018 e ele veio candidato. Também não votei nele. Votei no candidato do PRTB à época, Rodrigo Tavares, no primeiro turno. E no segundo turno, não votei em João Dória. Não carrego esse peso. Mas eu entendo quem tenha votado nele, Major. Por quê? Porque ele usou a figura do presidente para se eleger. Ele inventou o Bolsodória. Sim. Ele, canalha que foi, ele foi lá no Rio de Sem Janeiro vergonha. Pedir a bênção do presidente. O presidente não recebeu lá no Rio de Janeiro. Ele foi visitar o presidente lá no hospital, fazer aquele jogo de cena no hospital, o presidente internado ali por conta da facada. Vocês vão lembrar dessa imagem ali, o Dória com ele. Então ele enganou muita gente. A cidade de São Paulo deu a maior votação ao França, como o senhor falou, né, o interior de São Paulo, que é muito conservador. Ele deu essa vitória, né, ao PSDB, e aquela coisa, né, ficaram ali entre a cruz e a espada, né, entre difícil. O vice do Alckmin, o governador França, que era do PSDB, que era do PSB, filiado ao PSB, ou então para o PSDB. Mas o João Dória, ele conseguiu ser pior que o Alckmin. Ele está fazendo muita gente sentir saudade do Alckmin. E olha que a galera reclamava, e eu principalmente, impressionante, do picolé de chuchu. É incrível. Sim. É um cara que não tem palavra. O que ele fala não se escreve. Nós temos aqui alguns exemplos. Olha o que ele fez aqui no estado de São Paulo, fechando o estado praticamente, falindo várias empresas. Agora, no final do ano, em dezembro, foi para Miami. Exato. Foi para Miami. Sem vergonha. Mas essa viagem para Miami, Major Jaime, foi a que repercutiu. Mas no feriado de finados, pouca gente sabe, ele pegou emprestado o avião do Rubens Ometo, pegou a família dele, colocou no jatinho do Rubens Ometo e foi para o Caribe. Foi para a ilha de São Bartolomeu. Eu falei isso aqui da tribuna, acabou não repercutindo. A imprensa aqui em São Paulo, que é aparelhada também pelo PSDB, pelo governador. Está na mão dele. Não repercutiu. Então, vejam vocês, enquanto o Estado ali estava quebrando, fechado, muita gente perdendo emprego, passando necessidade, fome mesmo, o governador estava no jatinho do amigo, indo para o Caribe. No final do ano, indo para Miami. O prefeito de São Paulo, né, o finado Bruno Covas, no Maracanã, com o filho, assistindo a final da Taça Libertadores. Mas olha só, tava no final da vida ali e tudo mais. Peraí, cara. Eu peguei Covid, Major. Fiquei 3 dias na UTI. Quase me fui. Graças a Deus fiquei. Mas poderia ser a última oportunidade de eu ir num estádio com meu filho, ir no cinema com meu filho, ir numa peça de teatro com meu filho, que esse mesmo prefeito, esse mesmo governador proibiu. Sim. Então, peraí, poxa, vamos com calma. Agora, aqui na Assembleia, nós temos vários pedidos de impeachment, né? Se eu não me engano, já temos 5 pedidos de impeachment do nosso pessoal ali, dessa galera mais conservadora. Só o que acontece? Com a ajuda do PT, o PSDB conquistou mais uma vez a presidência da casa. E quem decide se o pedido de impeachment vai à frente ou não é o presidente. E o presidente da casa é o Carlão Pignatari, líder do PSDB, que teve o apoio do Partido dos Trabalhadores. Então, toda vez que nós protocolamos um pedido de impeachment, o presidente vem e arquiva. Se nós fazemos uma representação do Ministério Público, por exemplo, nós queremos saber do contrato da Coronavac. Nós queremos saber por que esse contrato ele é sigiloso. Por que não está aberto ao público o que está acontecendo? Quanto foi que o Instituto Butantan, né, a Fundação Butantan, negociou com a empresa chinesa?
mas tudo isso é de uma morosidade enorme. Minha primeira ação aqui na Assembleia como parlamentar, a primeira foi denunciar o presidente, então presidente, o Cauê Macris. E a segunda foi protocolar a CPI da Dersa, uma empresa aí pivô de vários escândalos de corrupção aqui no estado de São Paulo. E até hoje, 2 anos e meio depois, essa CPI não foi implementada ainda. Por quê? Porque a base do governador ela é muito forte, ela é muito grande e ela tenta tratorar, tenta passar por cima de toda e qualquer oposição. Então não pense que o PT faz oposição aqui ao PSDB, não faz. Oposição, um grupo pequeno de deputados conservadores fazem todos os dias aqui ao PSDB e ao PT, que eu digo sempre, né? São irmãos siameses. Sim. Aí são 94 deputados. Hoje, quantos a gente pode falar que estão na base? Olha, pelo que eu acompanho aqui da Assembleia, né, há bastante tempo, foi a menor votação que um presidente da Assembleia teve. O Carlão Pignatari teve, se eu não me engano, 64 votos. O Cauê Macris, quando foi candidato, né, logo no início do nosso mandato, ele teve cerca de 70 votos. O governo, geralmente, ele tem isso aí, 60, 65 votos. É que tem uma galera, tem um pessoal que chega na hora da votação, a pressão da rede social, a pressão de ligar no gabinete, de fazer aquela força ali, faz o cara tremer Ajuda. na base e ele espana na hora. Ele chega ali na hora e tem, não, Sim. Uma hora a gente fala sobre isso. Porque é o seguinte... Isso é legal. Tem deputado aqui, Major, que ele faz o seguinte, você deve notar isso aí. Ele chega na hora da votação e ele até vota não. Só que o deputado ele é tão 7-1, ele é tão sem vergonha, que ele já vota não logo de início para dar quórum para o governo. Ele, na verdade, o voto não dele, acaba sendo um ajuda. Voto, acaba ajudando no final. E eu já disse para esses deputados, olha, eu vou começar a entregar vocês publicamente aqui para o nosso pessoal, porque vocês estão ajudando o PSDB no final, poxa. A gente tem que fazer essa oposição, fazer essa obstrução de forma séria, né, de forma técnica ali, e saber o momento de votar. Não adianta só fazer fumaça, vir a rede social. Mas hoje o governo tem essa base aí de 65 deputados que votam com ele cegamente, fecha o olho e vota. E vota. O projeto 529, eles tiveram muita dificuldade, foi o aumento de impostos, né? Sim. Eles tiveram muita dificuldade. Eles tiveram que trazer deputados aqui que estavam afastados por conta do Covid, né? Deputados que tinham 65, 70 anos. Eu não vi. Aqui é o bastidor da Assembleia. Teve deputado que foi buscado de helicóptero na sua cidade no interior. Teve deputado que estava afastado de saúde e veio votar. O cara quebrou a perna, veio de bengala aqui, de muleta. Sim. Votar. Eu até disse aqui na Assembleia, né, que o governo ele tem os seus truques aqui milagrosos. Faz cego votar, faz aleijado andar. Porque para votar para o PSDB, os caras fazem de tudo. Então acabaram aprovando por um voto. Um voto. E eu fico muito triste porque tem deputados aqui que poderiam ter votado não e acabaram votando sim, justamente virando o voto, né, no último momento, e acabou para mim sendo uma decepção. Deixa eu já mudar até eu ia trazer um outro assunto, mas já vou trazer já a eleição de 2022. Na minha avaliação, vai ser uma das eleições mais importantes do nosso país, de todos os tempos. A gente teve uma super importante, que foi 2018, com uma virada que nenhum esquerdista queria, né, ou esperava, que foi a eleição do nosso presidente, mas está fazendo um bem muito grande para a nossa nação. Tem gente que não entendeu isso até hoje, mas a história vai contar e vai dizer, né, o que foi essa virada com a eleição dele. 2022, eu vou deixar um pouquinho de lado a questão nossa lá do Planalto, mas eu vou trazer para aqui o nosso estado de São Paulo. A gente vai ter alguns candidatos, né? Um deles deve ser o Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador, que agora o Dória tá naquela, né? Olha, eu acho que eu saio para presidente, mas não sei, espera um pouquinho. Rodrigo Garcia saiu do DEM e foi para o PSDB. Aí a gente tem
alguns outros, né? O PT vai querer lançar alguém, com certeza absoluta. O PSOL vai lançar alguém, com certeza absoluta, a gente não sabe quem, mas eu vejo o PT mais enfraquecido nesse sentido, de um nome forte. Talvez o Alckmin surja de novo, né? Uma loucura, né? Em outro partido, que talvez não seja o PSDB, talvez seja outro. Talvez venha alguma outra liderança que surja, né? Mas eu vejo um nome forte, que eu escutei isso a primeira vez no final do ano passado. Eu falei, pô, eu não tinha pensado nisso, mas é um nome muito bom. E depois, né, eu vi algumas coisas acontecendo, falei, meu, esse cara, ele ia arrebentar aqui, que é o nosso ministro, né, Tarcísio de Freitas, que é um cara excepcional, a gente tem que prestar continência, a gente tem que tirar o chapéu, o cara é fera, né? Nem a esquerda consegue inventar alguma coisa de ruim dele, porque fazer o que ele tem feito por esse Brasil, andando de norte a sul, ele conhece todos os estados, conhece cidadezinha, obra que ele entrega, que ele coordena, que ele conseguiu conversar com deputados para juntar verba, emenda parlamentar para fazer obra, um negócio assim impressionante. E o nome dele está crescendo. Eu queria que o deputado falasse um pouquinho qual é a visão que o deputado tem aí da sucessão ao governo do Estado. Eu vejo também uma coisa, não sei, também pode explicar isso. Eu sinto que o PSDB está um pouquinho rachado. O Dória ele é um péssimo, é péssimo, né, como pessoa e também como administrador. Mas parece que ele está conseguindo uma proeza, que é dar uma rachada no PSDB. Queria que o deputado falasse um pouquinho sobre isso, as expectativas que tem para 2022 o governo do Estado e o nosso futuro governador, Tarcísio de Freitas. Mas olha, eu viajo muito pelo interior, né? Eu tento ir ali para o Vale do Ribeira, para o Vale do Paraíba, tá ali no fundo do Vale Histórico, divisa ali com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, região de Sim, Campinas, também essa região que é uma região metropolitana enorme. Vou para Franca, já fui no Pontal do Paranapanema, ali depois de Presidente Prudente, lá em cima, lá, Votuporanga, Fernandópolis, região ali do meio, ali, Araçatuba, Birigui, Bauru, Jaú. E o PSDB é muito forte nas cidades, né, principalmente no sim, interior. Só que o ódio que os prefeitos têm do governador é impressionante. É legal. quase uma unanimidade. Cara. Ninguém, não é assim, é detestado. Tem deputado aqui do PSDB que odeia também, é que não vai falar publicamente, que assim que não suporta o João Dória. Então acredito que o Rodrigo Garcia, que era do DEM, é vice-governador, foi para o PSDB, ele vai ter problemas dentro do PSDB para se lançar candidato ao governo do estado. E tem essa briga, né? Tem essa implosão dentro dos tucanos. Então, na briga entre os tucanos, eu sempre torço para briga e tomara que eles se enfraqueçam Sim, ainda mais ali, e ainda mais agora o Alckmin, né? Migrando para um outro partido, o Alckmin, a informação que nós temos é que vai sair do PSDB, vai para um outro partido, para tentar ser candidato por esse outro partido e vai minar ainda mais a base do PSDB no interior de São Paulo, porque tem muito prefeito tucano no interior que é alquimista, né? Não é dorista. Então, isso. vai ter essa divisão. Do nosso lado aqui, eu vi até o Cremonese aqui, o César Cremonese comentando aqui da questão do Ventralbe. Olha só, olha que interessante. A gente pode ter como candidato um Luiz Felipe de Orleans e Bragança como Uhum. candidato, tem pessoas falando o nome dele. Tem o Ventralbe, que foi ministro da Educação. O senhor falou aqui do nome do Tarcísio, né, ministro Tarcísio, que é praticamente uma unanimidade. O Tarcísio, se a gente pega o currículo dele, ele foi ele foi do DENIT e tudo mais, mas assim, antes disso, ele é oficial do Exército Brasileiro. Ele Sim, fez Agulhas Negras. Ele passou pelo IME, é engenheiro também ali pelo IME e tudo mais. Uma das notas mais altas do IME, se eu não me engano, a maior, tá? Eu não vou chutar, não vou falar, não vou cravar que é a maior, porque a galera até brinca, né? Ele e o Vitor Hugo, quem é o cabeça maior ali dos dois, ali que os caras são muito inteligentes. O sim. Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara Federal, também oficial do Exército. Ele passou pelo DENIT na época da Dilma Rousseff, vejam vocês, só que ele é um técnico. O que ele fez? Ele saneou a pasta dele, a diretoria dele no DENIT.
e o presidente confia muito nele e o colocou como ministro da infraestrutura. O Tarcísio, como é o ministro Tarcísio, né, aqui a gente tem que render homenagens aqui pelo que ele tem feito pelo país, pela região Nordeste, pela região Norte e também pelo Sul, Sudeste também, mas principalmente por aquelas regiões mais esquecidas, com um orçamento, Major Jaime, bem limitado, com um orçamento muito pequeno da infraestrutura. Vocês já imaginaram o Tarcísio com o orçamento do Estado de São Paulo nas mãos? Nossa! O que ele não vai fazer? Fala aqui para vocês, né? Tem sido pouco divulgado no segundo semestre. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A rodovia Presidente Dutra, ela vai ter uma nova concessão, vai ser a nova Dutra. Então, as empresas vão se apresentar para fazer a nova concessão. Vai ser a primeira vez que o pedágio não vai aumentar como vem aumentando aí nas praças dessas concessionárias que o PSDB cedeu. Talvez a tarifa de pedágio vai ser reduzida. Olha só, por quê? Sim. Não vai ter propina, não vai ter ali o faz-me rir ali do pessoal. O presidente anunciou, em rodovia federal, ele quer que as motos sejam isentas. Isso. A tarifa, a concessão ali, o ágio ali, com certeza vai ser, o governo vai receber muito mais daquilo esperado, o serviço para a população vai melhorar e provavelmente a tarifa de pedágio vai cair. Você já imagina esse tipo de pensamento, né? Um cara idealista, patriota, militar das Forças Armadas, um cara que tem aí o verde e amarelo, né? Como norte, pensa num projeto de país, começando aqui por São Paulo. Se ele tiver esse orçamento de São Paulo nas mãos, a gente revoluciona não só o estado de São Paulo, a gente revoluciona o país, porque o São Paulo é a potência brasileira. Tem a União, né? A União que drena aí os recursos dos estados via impostos federais, e São Paulo vem como segundo PIB da federação. Então imagina nós tendo essa oportunidade, tendo esse privilégio de ter o Tarcísio como ministro, não como ministro mais da infraestrutura, tendo o Tarcísio como governador do estado de São Paulo. Olha, é uma mudança muito, muito grande. E nós precisamos aqui de bons deputados na Assembleia Legislativa para fazer essa base. Então, eu espero que venha um bom nome, né, do nosso campo aqui, do nosso campo conservador, para ser candidato. E o Tarcísio, eu tenho certeza que, se o presidente pagar a missão, ele, como um bom militar, um bom soldado, ele vai cumprir essa missão. E, no final das contas, vai ser bom aqui para a política no estado de São Paulo e para o cidadão de bem, esse cidadão conservador lá na ponta. E olha só, seria a quebra de quase 30 anos, né, de PSDB. Seria uma quebra aí de uma hegemonia que eles vêm fazendo, de um aparelhamento, né? Até o deputado falou isso, o aparelhamento do governo do estado. Seria uma mudança de gestão, algo assim que para realmente demonstrar como tem que ser trabalhado um estado como o nosso e servir de exemplo para outros. Eu espero que a gente possa ter essa vitória aqui, viu? Daqui a um ano e meio. É um ano e meio, né? Mais ou menos? Um pouco menos aí. Dá um pouquinho menos, hein? Um pouco menos, um pouco menos. Eu espero que a gente possa lembrar desse nosso bate-papo aí e falar, ó, finalmente, estamos livres do PSDB. Agora vai. E eu sou pernambucano de nascimento, como eu falei, mas sou paulista de coração, né? Fui adotado pelo povo de São Paulo. Então, assim, é triste, né, ver essa realidade aqui no nosso estado. Eu fico triste também pela realidade da política local em Pernambuco, mas, assim, eu fico muito orgulhoso de participar, ainda que minimamente, né, esse trabalho de formiguinha, dessa mudança política aqui no estado de São Paulo. Então, é justamente isso, fazer esse trabalho de formiguinha, dia a dia, ali, com as famílias, com os munícipes, conversando e convencendo essas pessoas, Major, porque justamente nós precisamos de pessoas sérias na administração pública. Nós precisamos de pessoas que entendam e gostem de gente. Sem dúvida. Administrar gente, poxa. Não essa galera aí que só pensa em gabinete, só pensa em contrato, só pensa em acordos. Em acordos, muitas vezes por baixo dos panos, né? Exato. Para acabar com a nossa população.
Então eu fico muito feliz aí de estar participando dessa mudança aqui no estado de São Paulo, esse estado aqui que me abraçou minha família e me deu essa oportunidade, né? Essa promoção social, essa promoção na minha vida. Então eu devo muito ao estado de São Paulo e eu quero retribuir com muito trabalho. Eu também, deputado, eu sou paulistano, nascido e criado na Bela Vista, a região central aí, né? Mas eu sou, na verdade, quase que baiano, né? Minha família toda veio da Bahia, né? E eu tenho, né, profundo respeito aí por todas as pessoas que ajudaram aí a nosso estado de São Paulo, a nossa cidade aí. É muito bom. Ó, vou colocar uma pergunta aqui que estão me fazendo. O deputado tem canal no YouTube? Estão perguntando aqui. Eu tenho um canalzinho no YouTube, né? Carteiro Reaça, Gil Diniz, Carteiro Reaça. O canal é pequeno ainda, eu posto algumas amenidades, um ou outro vídeo que eu faço. Eu preciso ser mais ativo no YouTube, né? Ele é uma rede que ela é muito difícil de crescer, é impressionante. Mas é um público mais até que gosta, que interage mais, que está sempre acompanhando. Então eu Entendi. vou começar a estar mais atuante no YouTube. Tenho minha rede social, né? O Twitter, né? A Carteiro Reaça, o Instagram Carteiro Reaça também, a página aqui no Facebook que tem mais interações, mas tem esse canalzinho no YouTube aí que vai, se Deus quiser, vai começar a crescer agora aí para a gente levar ainda mais essas informações aí à nossa população. Vai, com certeza. É só querer, né? Botar força aí, vai decolar rapidinho, eu tenho certeza disso aí. Deixa eu fazer outras perguntas, né? A gente falou de 2022, né? Uma pergunta que eu estou fazendo aqui. As eleições americanas do ano passado, onde a gente viu o que aconteceu nas eleições, né? Um negócio assim impressionante. A gente para olhar os Estados Unidos, eu sempre vejo os Estados Unidos como um país muito sério, né? Com instituições fortes, com, né, um sistema democrático realmente democrático, não só de falar, mas democrático. E de repente a gente vê a eleição como foi, né? Voto chegando pelo correio, né, republicano não podendo ver a votação, né, o Trump sendo censurado em rede social, né, os conservadores sendo censurados em rede social, a esquerda fazendo um forfé na imprensa, como sempre faz, né? E interessante que a imprensa é tudo na mão do esquerdista aqui nos Estados Unidos, na Europa, tudo a mesma coisa. Essa lição, o que aconteceu lá serve de lição para a gente agora em 2022, em todos os sentidos. Eu não estou falando somente a nível da eleição do nosso presidente, do cargo de presidente, mas estou falando de todas as eleições. Estou falando para a Câmara Legislativa, para a Câmara Federal, para Senado. Como que lição que a gente pode tirar disso aí, deputado? Olha, é aquela frase, Major Jaime, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A política nos Estados É isso aí. Unidos aí nos deu ainda mais essa convicção, essa certeza, né, nessa frase, porque o que aconteceu lá é surreal, né? O senhor colocou bem aqui, uma fraude ali à luz do dia. E é mais ou menos o script que tentam fazer aqui no nosso país. Não só com a eleição presidencial, mas como o senhor colocou, com as casas legislativas também, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Então, uma das nossas pautas hoje, né, principais, é a questão do voto impresso, voto auditável com a contagem pública. Né? Tem uma PEC aí sendo discutida no Congresso Nacional. Nós queremos, nem precisaria disso, mas olha, nós estamos querendo colocar esse tema na Constituição do país, por quê? Porque foi aprovado via projeto de lei na Câmara Federal e o STF, ele disse que era inconstitucional, que a nossa Constituição não permitia o voto auditável. Vejam vocês, a quem serve uma eleição que não tenha como você confirmar se o Gil Diniz votou no Major Jaime ou se o Major Jaime votou no Gil Diniz. Meu Deus do céu. E agora a gente está vendo esse assédio jurídico, político aí, ministros do STF, junto com presidentes de partidos se reunindo para fechar a questão contra essa PEC, né, numa interferência clara nos poderes, né, o judiciário intervindo aí na discussão do parlamento brasileiro. Mas isso é para mostrar também, eu sempre falo, né, do limão a gente precisa fazer a limonada.
o nosso Estado, o Estado brasileiro, a estrutura de poder federal e estadual, ela foi, Major Jaime, por muito tempo abandonada por conservadores, por cristãos, por pessoas de bem que precisavam, por nossa elite. Aí eu falo elite, não é no tom de elite econômica, não. É aquela elite moral, a elite intelectual e assim, até uma elite, né, que tem esses valores, né, até os valores espirituais que a gente tanto busca. O pessoal ficou com uma ojeriza da política e abriu mão. Mas quando você abre mão do poder, outras pessoas vão assumir esse lugar, vão assumir esse papel. E durante muito tempo, essa galerinha do mal aí ocupou esses espaços. Então vejam vocês a qualidade de ministros que nós temos no Supremo Tribunal Federal. E eu falo isso com risco, né, de ter uma busca e apreensão aqui, ter o meu celular apreendido, o meu computador apreendido, ter uma devassa na minha vida, mas a gente precisa ter coragem de denunciar. Vejam vocês tudo que foi feito na política nacional, todos os escândalos de corrupção que aconteceram, mensalão, petrolão. Então a gente precisa ocupar esses espaços. Então, essa mudança que nós queremos, ela vai acontecer, mas é uma mudança que é a médio, longo prazo. Tudo para nós ele é urgente, tudo para os conservadores é urgente. Querem sexualizar as nossas crianças nos bancos escolares, querem tirar de nós o direito à legítima defesa, querem acabar com os nossos valores familiares. Então, nós agora nós começamos, né, junto novamente com o presidente Bolsonaro, ali, né, desde 2014, até antes, que ele sempre defendeu essas bandeiras, mas essa ascensão que ele teve nos últimos anos, começamos a reagir a tudo isso. Então, o que nós precisamos agora? Cobrar que o nosso parlamentar, ainda que o presidente do partido diga que é para ele fechar a questão e votar contra a PEC do voto auditável, nós precisamos fazer pressão neles na rede social, nas manifestações de rua, para quê? Para que ele faça a vontade daquele povo que o elegeu e que vote, né, pela transparência nesse processo legislativo. Nós precisamos que quando pessoas de bem, pessoas conservadoras que trazem para o parlamento esses nossos valores saiam candidatos, nós precisamos que essas pessoas sejam eleitas e ocupem esses espaços. Então a gente precisa o quê? Minar esse poderio dessa extrema esquerda, dessa galera mais progressista e colocar pessoas que pensam exatamente como a gente, né, para ocupar esse espaço de poder. Porque senão é isso. STF aparelhado, Procuradoria aparelhada, Ministério Público aparelhado, e tudo aquilo que a gente acredita é jogado por água abaixo. Vejam só a nossa luta, né? A nossa briga para ter o direito à legítima defesa, para poder, dentro da legalidade, treinando, com documentação, ter uma arma de fogo dentro de casa, meu Deus do céu. Ou ter o porte dela para você ir para o trabalho, para você poder utilizá-la se algum sem vergonha, algum bandidinho aí, olha só o que aconteceu lá em Goiás, lá no Distrito Federal, com o marginal do Lázaro. Morreu e está sendo louvado aí, um estuprador, um assassino, está sendo louvado pela extrema esquerda. Então a gente precisa ocupar esses espaços, tomar novamente esses espaços aqui, espaço que a gente nunca deveria ter abandonado, mas que agora tem essa reação conservadora. Então a gente vai ocupar esses espaços a médio e longo prazo. É muito legal essa avaliação aí do deputado, porque é exatamente isso também a impressão que eu tenho. Por muitos e muitos anos, né? A gente é cidadão comum, né? Que quer trabalhar, quer criar filhos, quer ter sua casa, quer tocar a sua vida, olha para a política assim, bando de vagabundo, não vale nada, lá só tem ladrão, não quero saber disso, eu voto em qualquer um, pego o papel no chão e voto no cara. Só que eles esquecem, e aí vai uma lembrança, o deputado vai me ajudar nessa ideia. Não adianta você também na eleição olhar e vou votar só no prefeito, é só ele que eu voto, não vou votar só no governador, ou eu vou votar só no presidente, eu vou pegar só o nome do majoritário e eu vou votar nesses caras. Não,
Meu irmão, você tem que votar num bom deputado federal, num bom senador, num bom deputado estadual, num bom vereador. Esses caras vão fazer a política próximo de você, esses caras vão ser os nossos representantes. Eles têm a obrigação de representar o povo. E, na verdade, a gente sabe que vários deles, né? Aí vem negócio de sindicato, vem negócio de representação do grupo tal, do grupo X, né? A Câmara Municipal nossa aqui uma proporção pequenininha perto da Assembleia. Mas aqui todo mundo é representado por alguém. Tem um grupo que é do sindicato, tem um grupo que é dos professores, tem o dos médicos, tem né, um outro grupo lá que é dos advogados, tem outro que representa o bairro X, outra região tal, outro não sei o quê. Todo mundo tem um pouquinho da sua representação. Briga pelos seus interesses ali, mas dentro do interesse pessoal dele, ele acaba fazendo os conchavos, acaba fazendo as suas ligações com um governo tipo esse do PSDB para ficar na base. É vantajoso para muitos dos deputados hoje estaduais serem da base, estarem com cargo numa secretaria, fazendo algum acerto dentro do governo estadual para isso, né, na região dele, onde ele atua. E isso aí é proporcional em todos os lugares. Né? Eu estava fazendo uma live falando sobre isso, e foi boa lembrança, a gente não pode abandonar. É isso que eu falo de 2014, foi uma marca importante, eu despertei para tudo isso, viu, deputado? Na verdade, de 2012 para 2013. Até então aí, né, eu sou sincero em dizer que eu já votei até no PT, né? Mas eu votei no PT e quero esclarecer o porquê. Eu votei no PT contra o PSDB. Olha só o nível de loucura, né? Exatamente. Não, e é sempre a opção, Major, que a gente tem aqui em São Paulo, né? É sempre isso. O PSDB lucra com essa falsa oposição do PT e Sim, vice-versa. É sim. incrível. Né? Eles estão sempre juntos, né? Um depende do outro. Não tá acontecendo agora. O Fernando Henrique Cardoso, que é um cara que fez um mal terrível para nossa nação, agora fica falando, não, vamos ver, não, um nome conciliador, aí vai conversar com o Lula. Meu, que loucura é essa? Os caras são, pô, parece, chama todo mundo de idiota, né? É Todos isso. nós. Mas, deputado, eu vou já partir para outra pergunta, senão a gente fica aqui falando e eu que tenho que falar menos, né? Tem que deixar o nosso convidado falar mais, Meu Deus. né? Não, a gente pega aqui um negócio e vai embora. Eu vou falar um pouquinho de rede social. Eu sei que as redes sociais do deputado são muito fortes aí, né? Tem umas redes aí para realmente mexer com o povo, jogar algumas ideias. Essa questão toda de censura que a gente sofre hoje, né? A gente precisa até tomar cuidado aqui do que vai falar, que daqui a pouco cai o canal. Eu não sei nem por que esse cara derruba a gente. Mas essa situação que vem acontecendo aí, já aconteceu lá nos Estados Unidos, vem acontecendo aqui também no Brasil. Como é que a gente, né, como é que é visto isso pelo deputado, né? Como é que a gente pode se proteger? Eu estou falando isso para falar para o nosso cidadão que está lá, que tem uma rede pequena, mas é um conservador, é um cara de direita, um cara que quer se manifestar, que quer mostrar a opinião dele, que trabalhou muito em 2018, né, fez muita coisa em 2018 e que hoje alguns estão até com medo, né, alguns ficam até meio receosos, pô, não sei o que vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem alguma história aqui que já tomou um bloco de Sim, alguma rede social. Acho que todo mundo tem, né? E eu já tomei os meus. se não está sendo perseguido judicialmente, né? Exatamente. Isso é muito grande. Exatamente, que é pior. Como é que o deputado vê? O que o deputado pode falar a respeito disso aí? Ó, a rede social, Major Jaime, na eleição de 2018, ela foi um divisor de águas, né? A, ela trouxe, ela aproximou o político do seu eleitor. Ela diminuiu essa distância. Eu consigo me comunicar hoje com um eleitor daqui da capital, aqui da Assembleia. Eu me comunico via rede social com um eleitor lá de Santa Fé do Sul, lá de Fronteira, lá de Rosana, no Condado do Paranapanema. Então, ela encurtou essa distância. Então, o pensamento do parlamentar acaba ficando um pouco mais claro ali para quem o segue. E o presidente ele é muito carismático, né? Então, imagina só ele com essa ferramenta, né, das redes sociais, ele conseguiu queimar essa blindagem, furar essa blindagem da extrema imprensa e conseguiu chegar ali naquele cidadão comum.
E a esquerda não esperava isso, a própria imprensa não esperava isso, e foi esse start point aí e ganhou a eleição, justamente falando com o seu eleitor aqui na rede social. Vendo isso, eles começaram a inventar a agência de checagem de notícia, aí tem aquela agência Lupa, né, que eu falo que é a agência Lula de checagem de fatos, Brincadeira. e várias outras. A gente posta uma reportagem até de algum órgão, até de fora do país. Olha, estamos checando, é fake news, não é bem isso, não é bem aquilo. As próprias redes sociais, as big techs, o senhor falou aqui, o Trump foi censurado, lá foi banido do Twitter, do Facebook. E nós temos essa preocupação aqui que não só a rede do presidente, como outras redes, né, de parlamentares ali ligados ao presidente, de apoiadores do presidente, sejam banidas. Eu, por exemplo, eu estou entrando com uma ação contra o Facebook, justamente para não permitir que eles excluam as minhas contas, né, as minhas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais, sem determinação judicial. Quando saiu aquelas reportagens do Jacarezinho, né, que os policiais aqui, eu deixo meus parabéns aos policiais do Jacarezinho por aquela ação. Num comentário de uma reportagem, eu dei parabéns aos policiais e disse que em nenhum lugar do mundo traficantes, milicianos, seja lá o que for, ia ser aceitável andar com aquele armamento de guerra que eles têm e o Sim. Estado não intervir. O Facebook ele me bloqueou por 30 dias na minha rede pessoal. Então eu falei, olha, acho que é um aviso que eles estão me dando que o próximo passo vai ser banir as minhas redes sociais. Então, vendo isso, né, já estou trabalhando aqui juridicamente, né, para não permitir que a minha rede social caia. Em contrapartida a isso, na Secretaria de Cultura, no governo federal, tem o secretário lá, o Felipe Carmona, que é de Analândia, no interior de São Paulo. Ele trabalhou comigo Sim. aqui, fazia parte da minha assessoria jurídica. E o secretário Mário Frias o convidou a trabalhar com ele logo no início ali dos trabalhos do Mário Frias lá na secretaria, e ele está redigindo esse decreto. É um decreto, uma portaria. O presidente vai avaliar, obviamente, justamente proibindo as big techs, né, Facebook, Instagram, YouTube, a Twitter, de derrubar o canal, de excluir o canal, sem que tenha uma ordem judicial, sem que tenha um crime sendo cometido ali. E olha que Sim. nós vemos muitos crimes serem cometidos da parte Um de lá. monte. No Twitter, tem Twitter ali, Major, do Comando Vermelho, do PCC. E a rede social não derruba. Tem relatos de pedofilia, de tudo. Aí você vai dar uma opinião política, um político dando opinião política, e eles querem nos caçar, nos perseguir. Mas eu sempre digo, Major, é uma luta eu digo que essa luta nós enxergamos, é uma luta material. Mas a nossa luta é até espiritual, uma luta maior do que... Sem dúvida. É a luta do bem contra o mal. Então, tomar essas ações, claro, né, as ações políticas, as ações jurídicas, e confiar muito aí na providência divina, que a gente vai vencer essa batalha. Mas eu falo aqui para quem nos segue, quem nos acompanha aqui, vamos tentar se organizar nas cidades. Tem o meu gabinete aqui à disposição também, a gente pode tentar bater esse papo, conversar, para quê? Para que a gente comece a acionar juridicamente, por esses meios jurídicos, essas empresas que vêm nos censurando. Porque a nossa legislação não permite isso. Por mais que seja uma empresa privada, olha, peraí, vai banir o Gil Diniz e o Major Jaime porque eles são conservadores. Olha, peraí, será que um restaurante poderia proibir nós dois aqui de entrar no restaurante porque o dono ele é de esquerda e nós somos conservadores? Será que um conservador poderia proibir um progressista, um esquerdista de entrar no seu supermercado? Eu acredito que não. Então, nós temos leis justamente para isso. Eu acredito que o Estado brasileiro, o presidente Bolsonaro, ele vai seguir, né, sempre como ele diz, dentro das 4 linhas da Constituição, para não permitir esse abuso que as Big Techs vêm fazendo com os conservadores, né, notadamente contra os conservadores.
E a rede social vai ser extremamente importante na eleição do ano que vem, justamente para eleger esses nossos quadros. E a gente quer a internet livre, nós queremos a liberdade, não só para nós queremos que essa galera fale também o que eles pensam, porque eles falando o que eles pensam, a ojeriza do cidadão comum cresce ainda mais. Olha Sim. só o que está acontecendo hoje na propaganda do Burger King aí, falando sobre sexualidade para criança. Olha, Absurdo. tem o pessoal aterrorizado com isso. Então, toda vez que a gente deixa essa galera falar, a gente vê, né, para que eles servem e a qual agenda eles servem. E é contra tudo isso que a gente faz o nosso trabalho, a gente empenha aqui a nossa energia. É isso aí. Deputado, eu cometi um erro. Vou pedir desculpa ao deputado. A gente fala que o nosso tempo aqui é de 60 minutos. A gente acabou atravessando aqui, fez uma outra pergunta, eu embalei, né? E aí já pegou já o nosso tempo, né? O pessoal fez pergunta, eu peguei uma outra pergunta, já coloquei no meio aqui. Mas, deputado, a gente chegou ao fim, né? Ficamos aí com 1 minuto e 20 quase de live. Eu queria que desse as últimas palavras aí, né, para a gente terminar a nossa noite, últimas palavras de hoje, né, na live aqui, né, para a gente poder, né, finalizando. E agradeço muito, deputado, por aceitar o convite, agradeço por ter essa disponibilidade, por de pronto, né, pegou, já aceitou, bora fazer, né, foi isso que escreveu lá, bora fazer, né, e agradeço de verdade. Vamos fazer uma visita em breve. Eu também convido para fazer uma visita aqui em Campinas, viu? Tem muita gente aqui, muita gente que gosta aqui da sua pessoa, deputado, gosta do senhor, gosta da sua forma de fazer política. Venha para Campinas, será muito bem recebido também. Por favor. Olha, eu agradeço, Major Jaime, o convite, né, a oportunidade, fico aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo mais vezes, para falar sobre aqui a Assembleia, para falar sobre Campinas, para falar sobre as nossas ações políticas em Campinas, as nossas destinações, né, a Unicamp, por exemplo, ali aos hospitais ali que fazem parte da Unicamp, e Campinas está no nosso coração, né, uma das cidades onde eu tive o maior número de votos. Veja só você aí que nos acompanha. Então, é um trabalho que a gente faz de deixar o gabinete de portas abertas às demandas dos munícipes. E Campinas ser esse espaço especial, privilegiado no nosso mandato. No mais, Major, agradecer, me colocar à disposição e falar aí para esse nosso povo aqui no estado de São Paulo, povo brasileiro, vamos mudar, a gente vai conseguir. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, da nossa igreja. A gente precisa mostrar o que de bom tem sido feito, né? Por todo o país, pelo estado de São Paulo, essas boas ações, mostrar, defender os nossos valores e, Major, ocupar esses espaços, os espaços nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas e ajudar, né, o nosso presidente a vir forte aí para 2022, porque ele é a única pessoa que tem condição de vencer esse pleito e defender esses valores que são muito caros a nós. Então, como cristão, né, como conservador aqui, defender a nossa família, defender os nossos valores e falar para o pessoal aí, acreditem, confiem. A batalha é material, mas acima de tudo é espiritual. Então, quando for fazer as orações, coloca aí essas lideranças políticas, Major Jaime, eu, todos os outros políticos, a família Bolsonaro, nas suas orações, porque nós precisamos desse reforço. No mais, colocar o mandato novamente à disposição do povo de Campinas e de todo o povo do estado de São Paulo, Major. Muito obrigado aí pela oportunidade. Deputado, eu que agradeço mais uma vez. Realmente que Deus possa abençoá-lo, que muitas coisas boas possam acontecer na sua vida, que no próximo ano, realmente a gente ratifique mais uma vez, né, a sua eleição. Eu estou falando isso agora. Espero que a gente possa ter mais pessoas como o deputado Gil Diniz na nossa Assembleia Legislativa, com um governador que seja realmente decente, que seja patriota, que seja pelo povo, que goste de gente, né, que queira realmente ver o nosso país para frente, né, o nosso estado, e deputados que façam esse trabalho que vem sendo feito
pelo deputado Gil Diniz. Como eu faço sempre, né, por todo esse trabalho que o nosso deputado vem fazendo, por todo esse empenho, por todas as batalhas que ele vem enfrentando, a minha continência, né, ao nosso deputado pelas batalhas que enfrenta e o nosso respeito a tudo que vem sendo realizado. A todos vocês, um grande abraço, que Deus abençoe, até a próxima quinta-feira, a gente vai estar aí batendo um papo também, você que gosta, dá um cliquezinho, né, acompanha o nosso canal aí, se inscreve. Na próxima semana aí estamos com o Roberto Mota, é um especialista aí em segurança pública, é um cara muito gente boa, muito bom. A gente vai estar batendo um papo com ele também, ele vai falar algumas coisas do Rio de Janeiro que a gente fica, meu Deus, como é que pode, né, chegar nesse nível aí, né, deputado? Mas tenho fé em Deus, a gente vai chegar lá. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado, até a próxima.